Sendo eu um estudante das Sagradas Escrituras, do Espírito de Profecia e da História, nesta breve introdução na qual eu me apresento uma história parcial antes de entrar nos temas os quais são o porquê desta gravação. Por volta dos anos 90 e 91, eu havia acabado de passar pelo exército e era um rapaz tanto aéreo quanto qualquer outro, e por influência familiar comecei a visitar uma e outra igreja e a conversar com pessoas de crenças diferenciadas. Criei interesse pelo tema religião. Li a escritura toda em cerca de 3 meses. Não é nenhum recorde, mas eu procurava entender o que eu estava lendo e fiz estudos e concluí que, em termos de verdade, a Igreja Adventista era a que mais se aproximava da mesma. Naquele tempo, um jovem da igreja a qual eu frequentava me fez a seguinte afirmação: não estude com os adventistas, porque você vai acabar se tornando um deles. Eu não tinha esse medo, mas eu não queria ser um adventista, porque ao visitá-los, achei a igreja muito fria e eu gostava das amizades da igreja na qual eu me encontrava. Mas, a partir de um determinado momento, não foi mais possível estar lá, pois eu estava ciente da importância dos mandamentos. Inclusive, escrevi os 10 em 2 cartolinas. Foram 2 dias escrevendo e os afixei em meu quarto. Por fim, resolvi batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia no ano de 92. Era para mim um dia especial e assim foi. Fui batizado e aconteceu um fato interessante. Eu era uma pessoa que raramente sonhava e após o batismo comecei a ter sonhos em uma proporção muito elevada e tive um sonho sobre a vinda do nosso Salvador, que é um sonho muito comum. Já ouvi relatos neste mesmo contexto, só que, no meu caso, associei ele a uma data, a qual passou. Isso, de alguma forma, me direcionou para Guilherme Miller e a decepção de 1844. Em Belo Horizonte, na Central Timbiras, eu pedi a um amigo que me aconselhasse um livro do Espírito de Profecia, e ele me aconselhou Primeiros Escritos. E então, um dia, em um sonho, fui direcionado a um sonho de Ellen White com o título O Sonho sobre Guilherme Miller, o qual se encontra nas páginas 81, 82 e 83 do livro Primeiros Escritos. Eu vou ler o sonho e você poderá visualizá-lo em seu vídeo. Eu gostaria de frisar novamente, é um sonho de Ellen White, abre aspas. O sonho sobre Guilherme Miller. Sonhei que Deus, por uma mão invisível, enviou-me um cofrezinho admiravelmente trabalhado, cujo tamanho era de mais ou menos 15 centímetros de comprimento por 25 centímetros de largura, feito de ébano e curiosamente marchetado de pérolas. Presa ao pequeno cofre havia uma chave. Imediatamente tomei a chave e abri o cofre, quando, para minha surpresa, encontrei-o cheio de joias de toda espécie e tamanho, diamantes, pedras preciosas e moedas de prata e de ouro, e de todo tamanho e valor, lindamente arranjadas em seus diferentes lugares no cofre, e assim arranjadas, elas refletiam luz e glória, só igualadas pelo sol. Achei que eu não devia desfrutar esta maravilhosa visão sozinha, embora o meu coração estivesse mais que jubiloso ante o brilho, beleza e valor do seu conteúdo. Assim, coloquei-o em uma mesa de centro em minha sala e anunciei que todos os que tivessem vontade podiam vir e contemplar a mais gloriosa e fulgurante visão nunca dantes vista pelo homem nesta vida. O povo começou a entrar, de início poucos em número, mas aumentou até tornar-se uma multidão. Quando no princípio olharam para dentro do cofre, exclamaram de gozo, mas quando os espectadores aumentaram, cada um começou a mexer nas joias, tirando-as do cofre e espalhando-as na mesa. Comecei a pensar que o dono reclamaria outra vez o cofre e as joias de minhas mãos, e, se eu permitisse que fossem espalhadas, jamais conseguiria colocá-las de novo em seus lugares no cofre como estavam antes, e senti que eu nunca poderia fazer face ao custo, pois seria imenso. Comecei então a apelar ao povo para que não as manuseasse, não as tirasse do cofre, mas, quanto mais eu pedia, mas as espalhavam, e agora pareciam espalhar-as todas sobre o assoalho, pelo piso e sobre toda a peça de mobiliário na sala.
Vi então que entre as pedras genuínas e moedas, eles haviam espalhado uma quantidade inumerável de joias espúrias e moedas falsas. Senti-me profundamente revoltada com seu baixo procedimento e ingratidão, e reprovei-os e censurei-os por isso. Mas, quanto mais eu os reprovava, mais eles espalhavam as joias espúrias e as moedas falsas entre as genuínas. Fiquei de ânimo revoltado e comecei a usar a força física para expulsá-los do aposento, mas enquanto eu estava empurrando um para fora, 3 entravam e traziam para dentro sujeira, cisco, areia e toda espécie de lixo, até que cobriram cada uma das verdadeiras joias, diamantes e moedas, ficando tudo fora de vista. Partiram também em pedaços o meu cofre e espalharam-no entre o lixo. Pensei que homem algum se incomodava com minha tristeza ou minha ira. Fiquei inteiramente desanimada e descoroçoada e assentei-me e chorei. Enquanto eu estava assim chorando e lamentando a minha grande perda e irresponsabilidade, lembrei-me de Deus e ferventemente orei para que Ele me enviasse auxílio. Imediatamente a porta se abriu, e um homem entrou na sala quando todas as pessoas se haviam retirado, e esse homem, tendo na mão uma vassoura, abriu as janelas, começando a varrer a sujeira e o lixo da sala. Pedi-lhe que desistisse, pois havia algumas joias preciosas espalhadas entre o lixo. Disse-me ele para não temer, pois tomaria cuidado delas. Então, enquanto ele varreu o lixo e a sujidade, joias e moedas falsas, tudo saiu pela janela como uma nuvem, sendo levadas pelo vento para longe. Na azáfama, eu fechei os olhos por um momento. Quando os abri, o lixo tinha desaparecido. As joias preciosas, os diamantes, as moedas de ouro e de prata jaziam espalhadas em profusão por todo o recinto. Ele colocou então sobre a mesa um cofre, muito maior e mais belo que o anterior, e ajuntou as joias, os diamantes, as moedas, a mãos cheias, e lançou-as dentro do cofre, até não ficar uma só, embora alguns dos diamantes não fossem maiores que a ponta de um alfinete. Então ele me chamou: "Vem e vê." Olhei para dentro do cofre, mas os meus olhos estavam deslumbrados com a visão. Elas brilhavam com glória 10 vezes maior que a anterior. Pensei que tivessem sido esfregadas contra a areia pelos pés das pessoas ímpias que as haviam espalhadas e sobre elas pisado contra a poeira. Elas estavam arrumadas em bela ordem no cofre, cada uma no seu devido lugar. Sem qualquer visível esforço da parte do homem que as pusera ali, soltei uma exclamação de verdadeiro gozo, e esse grito despertou-me. Fecha aspas. Eu li este sonho diversas vezes em um esforço para interpretá-lo. Em meu livro, ele se encontra bastante sublinhado, e a minha conclusão foi bastante interessante. Primeiro, o sonho é sobre Guilherme Miller, mas o conteúdo não tem nada a ver com ele. Na verdade, quando ela teve este sonho, Guilherme Miller já era uma situação passada. E prestando maior atenção, se vê que, na verdade, o sonho retrata a obra iniciada por Ellen White. Então, qual é o porquê do título? O sonho sobre Guilherme Miller. Certa vez, antes do primeiro advento, veio um homem, no espírito de Elias. Esse homem foi João Batista. Quando ela nos fala sobre o sonho sobre Guilherme Miller, trata-se de um homem que viria no espírito de Guilherme Miller. Isso não tem nada a ver com espiritismo, reflete caráter semelhante. No mesmo sonho, na página 83, ela diz, abre aspas: "Enquanto eu estava assim chorando e lamentando a minha grande perda e responsabilidade, lembrei-me de Deus e ferventemente orei para que Ele me enviasse auxílio. Imediatamente a porta se abriu e um homem entrou na sala, quando todas as pessoas se haviam retirado, e esse homem, tendo na mão uma vassoura, abriu as janelas, começando a varrer a sujeira e o lixo da sala." Fecha aspas. Essa vassoura que esse homem tem na mão nada mais é do que uma mensagem. E no mesmo livro, Primeiros Escritos, página 48, em visão, ela diz, abre aspas: "Ao pequeno rebanho, caros irmãos, em 26 de janeiro de 1850, o Senhor me deu uma visão que vou relatar. Vi que alguns dentre o povo de Deus são obtusos e sonolentos e meio despertos, sem compreenderem o tempo em que vivemos, que o homem com a vassoura entrou
e que alguns estão em perigo de serem varridos. Fecha aspas. O título, O Sonho sobre Guilherme Miller, está relacionado ao homem com a vassoura. Estamos vivendo um momento importante. Na sequência, temas, e o primeiro é a mensagem do terceiro anjo. Vista na Escritura, a mensagem do terceiro anjo é bem simples e de fácil entendimento, mas nos escritos do Espírito de Profecia, uma coisa nos chama a atenção. Veja o que ela nos fala em Eventos Finais, páginas 180 e 181, abre aspas. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe, visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Porque dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz, pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Fecha aspas. Quando Ellen White nos fala através do Espírito de Profecia, naturalmente que ela se direciona mais particularmente aos adventistas. Portanto, quando ela nos diz que a mensagem do terceiro anjo não será compreendida, isso inclui também os adventistas. Vamos rever o verso da página 180, Eventos Finais, abre aspas. Visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Porque dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Fecha aspas. Observe que adventistas do sétimo dia de 10, 20, 30, 40 anos de igreja se encontram combatendo contra a obra de Deus, como o texto deixa bem claro, combatendo contra a mensagem do terceiro anjo. E por que ela nos diz que a mensagem não será compreendida? A igreja adventista entende muito bem a mensagem do terceiro anjo. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 14, versos 9 e 10. Abre aspas. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Fecha aspas. Lendo toda ela, a qual no final realça a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, você verá que é uma mensagem bem simples. Por que então que ela nos fala que a mensagem não será compreendida, inclusive sendo combatida por muitos adventistas? O que acontece é que a mensagem se desencadeará por uma sacudidura, pela qual ela é realçada. Vamos observar então este mesmo acontecimento em 3 dimensões ou 3 pontos de vista diferenciados, sendo, ressalto, o mesmo acontecimento. Vejamos em Primeiros Escritos, página 270, depois em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 180 e por fim, Eventos Finais, página 153, começando em Primeiros Escritos, página 270. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto,
contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Nesta primeira passagem, observe que uma verdade apresentada à igreja de Laodiceia determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Vamos para a segunda passagem, que é o mesmo acontecimento, só que de um outro ponto de vista, em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 180, abre aspas. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, mas isto não é a verdade presente a ser levada às igrejas. Fecha aspas. Nesta segunda passagem, ela nos mostra que haverá uma sacudidura, mas que esta sacudidura não é a verdade presente a ser levada às igrejas. De fato, não é a verdade presente a ser levada às igrejas, pois, se na passagem anterior a sacudidura é causada por uma verdade apresentada à igreja de Laodiceia, saiba que entre a verdade presente está o sábado do quarto mandamento. Então, certamente que não é o sábado apresentado aos adventistas do sétimo dia que causará uma sacudidura. Então vamos ver a mesma sacudidura já de um outro ponto de vista, em Eventos Finais, página 153, abre aspas. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça, escorregam para qualquer posição, para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Fecha aspas. Encontrada também em Testemunhos para Ministros, página 112. Já nesta última passagem apresentada, ela relaciona a sacudidura a falsas teorias. Então, as três passagens nos dão a seguinte situação. Uma verdade apresentada à igreja de Laodiceia, que não é a verdade presente, em contraste com falsas teorias, causam a sacudidura. É interessante frisar que a sacudidura, que é uma ordem de Deus, Amós 9:9, está relacionada a outros acontecimentos, inclusive a reforma. Vejamos como ela nos fala sobre a reforma em Eventos Finais, páginas 163 e 164, abre aspas. Precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Fecha aspas. É interessante ressaltar as seguintes palavras. Abre aspas. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Fecha aspas. Mudança nas ideias e teorias. E o que é que há de errado com as ideias e teorias? É o que você vai ver a seguir. O próximo tema é o mais simples, mas é importante para entender uma ordem de acontecimentos, e o tema é a vinda de Miguel. Nós sabemos que o nosso intercessor um dia deixará o santuário celestial, o seu espírito será retirado da terra e haverá um período de grande turbulência. A pergunta é, o que ele fará durante este período? Vamos para o livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, abre aspas. Nesse tempo se levantará Miguel,
o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Fecha aspas. Miguel, segundo a Igreja Adventista, é um título que o nosso Salvador recebe em determinada situação. Vamos ler também em Eventos Finais, página 22, abre aspas. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Fecha aspas. Se levantará significa deixar o santuário, ou seja, o fim do tempo da graça. Então vamos ver qual vai ser a obra que ele fará após sair do santuário, em Eventos Finais, página 203. Abre aspas. O Senhor vem com poder e grande glória. Será então o seu trabalho fazer completa separação entre o justo e o ímpio. Fecha aspas. Ele vem fazer separação entre o justo e o ímpio, mas, neste momento, ele ainda não será visto. Vamos para mais uma passagem em Eventos Finais, página 201, abre aspas. Vi que o Senhor, em juízo, andará no fim do tempo pela terra. As terríveis pragas começarão a cair. Fecha aspas. Estas passagens apresentadas são fáceis de entendimento, ou seja, Miguel se levantará, deixará o santuário e virá fazer separação entre o justo e o ímpio e, frisando mais uma vez, neste momento ele ainda não será visto. Este trecho apresentado é importante para que algumas passagens do espírito de profecia possam ser melhor compreendidas. Vamos explicar duas situações. A primeira se encontra em Eventos Finais, página 199, abre aspas. Cristo declarou que quando ele vier, alguns de seu povo expectante estarão empenhados em transações comerciais. Alguns estarão semeando no campo, outros ceifando e colhendo, e outros ainda moendo num moinho. Fecha aspas. Esta também é uma passagem bíblica. Quando o Senhor vier nas nuvens do céu, os servos do Altíssimo não estarão envolvidos em transações comerciais, nem semeando, nem ceifando, nem colhendo, nem moendo. Haverá uma lei dominical universal. Eles ouvirão inclusive a voz do Pai anunciando o dia e a hora da vinda do Filho. Não há nenhuma contradição. A passagem acima nos fala do dia do Altíssimo, quando ele deixar o santuário e vier. Nesta ocasião, ele não será visto. Vamos para mais uma passagem, a qual se encontra em Eventos Finais, página 198, abre aspas. A atividade humana depois da terminação do tempo da graça. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Fecha aspas. Esta passagem é o mesmo acontecimento da passagem anterior e se relaciona com as outras. Nesta passagem, nós vimos que, ao ocorrer o fim da graça, ainda haverá, por um momento, uma aparente normalidade. Estarão os justos e os ímpios a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Ele deixa o santuário e vem, e, por um momento, provavelmente bem breve, as pessoas todas estarão seguindo sua rotina aparentemente normal. Portanto, temos uma primeira situação, em que
A vinda dele é a saída do santuário para sacudir a terra, ou fazer separação entre o justo e o ímpio de forma não vista, ou seja, diferente do dia em que ele será avistado nas nuvens do céu. Em uma palestra de um importante pastor adventista, a qual se encontra também postada na internet, do pastor Aldirovando Araújo, com o tema base, os 144.000, a qual se encontra dividida em diversas partes. Entre a primeira e a terceira parte apresentada, existem 3 pontos os quais merecem ser reavaliados. Primeiro, ele apresenta uma passagem onde Ellen White nos fala que os 144.000 terão estrelas e cada estrela significa uma alma ganha. Os que estudam sabem que essa passagem realmente existe. Então, ele nos diz que, se cada um dos 144.000 tiver uma estrela, então já serão 288, ou seja, 144.000 mais 144.000, 288.000. Este é um dos argumentos que ele apresenta para mostrar que o número é simbólico. Na mesma palestra, ele nos diz que os 144.000 são as primícias, ou os primeiros. Em verdade, ter uma estrela ou mais na coroa não significa que os 144.000 se multipliquem com base na quantia de estrelas existentes nas coroas. Durante suas vidas, eles ganharam almas, uma ou mais, mas isso não necessariamente significa que estas pessoas estarão no grupo dos 144.000 multiplicando-os. O Espírito de Profecia nos diz em Primeiros Escritos, página 16. Os 144.000 clamaram, aleluia, quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles, para encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, os 144.000, durante o seu tempo, poderão levar a salvação a pessoas que virão a dormir e eles permanecendo, consequentemente tendo estrelas em suas coroas, mas isso não necessariamente multiplicando o número 144.000. Não vou me aprofundar mais neste ponto, porque acho desnecessário, dado as evidências. Vamos para o próximo. Ele nos diz que a palavra mulheres, que aparece no verso 4 do capítulo 14 do livro do Apocalipse, é símbolo de igrejas. Na verdade, toda a igreja adventista diz isso, ou seja, os seus representantes. Então, vamos ler antes, em Apocalipse, capítulo 9, verso 8. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Então teríamos, e tinham cabelos como cabelos de igrejas. Não dá certo. Em Apocalipse capítulo 9, verso 8, o profeta viu alguma coisa e trouxe ao nosso entendimento ao que se parecia o que ele havia visto. A palavra mulheres ali é literal e plural exato, assim como se lê. E o que é que isso tem a ver com Apocalipse capítulo 14, verso 4? Acontece que os símbolos não podem ser manipulados a bel prazer. Certa vez eu perguntei na igreja adventista por Apocalipse capítulo 9, verso 8, e me foi dito que se referia a mulheres, plural e literal exato. Quando perguntei por Apocalipse 14, verso 4, então me foi dito que se tratava de igrejas apóstatas. Não se pode fazer isto. A palavra mulher, quando aparece em Apocalipse no singular, se refere à igreja, seja ela falsa ou verdadeira. Quando a palavra mulheres, porém, aparece no plural, é exata, plural e literal. Em Apocalipse 14, verso 4, o profeta inicia uma série de afirmações, todas literais. E o verso
do Apocalipse 14, o verso 4, é assim como se lê: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. A palavra símbolo para igrejas no plural em Apocalipse é castiçais. Vamos ler em Apocalipse capítulo 1, verso 20, abre aspas: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Fecha aspas. Hoje, Babilônia pode ser considerado um composto, confusão. Não há no Apocalipse uma palavra exata, símbolo para igrejas apóstatas. O versículo 4 de Apocalipse 14 é apenas um diferencial, pois na conversão e batismo os pecados são totalmente perdoados. No céu haverá os que morreram de morte natural, os mártires e os 144 mil. Mais para frente, nós veremos um templo na nova terra, aonde somente os 144 mil poderão entrar. Um templo na nova terra, aonde somente os 144 mil poderão entrar. Terceiro ponto, nos falando sobre o selamento, o pastor Aldrovando faz a seguinte declaração. Observação, todas as palavras são do pastor Aldrovando Araújo, abre aspas. Alguns que defendem o literalismo, que é só 144 mil, se apegam a esse texto. Está aqui, o número dos selados. Queridos, o princípio da interpretação bíblica diz o seguinte: uma passagem é totalmente literal ou totalmente simbólica. O mesmo versículo não pode ser meio literal e meio simbólico. Se o número 144 mil é real, é literal, então as tribos de Israel também é literal. Logo, não tem lugar no céu para brasileiros, para americanos, para japonês. Só os israelenses ou israelitas é que irão se salvar. Agora, todo mundo sabe que o Israel que está falando aqui é simbólico, é espiritual. Fecha aspas. Vamos dividir em duas situações o que ele nos fala. Primeira situação: uma passagem tem que ser totalmente simbólica ou totalmente literal? Vamos ver se realmente é assim em Apocalipse, capítulo 14, verso 1, e depois vamos ver a passagem apresentada por ele. Vamos ler Apocalipse, capítulo 14, verso 1, abre aspas. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai. Fecha aspas. Vamos destacar nesta passagem dois nomes: Cordeiro e Sião. Cordeiro. A palavra cordeiro é tão familiar ao nosso Salvador que quase que deixa de ser um símbolo. E o Monte Sião que aparece ali, é simbólico ou literal? Certa vez, um pastor, em um sermão, disse que Sião é a igreja. Pode ser, mas depende do caso ou do contexto. Por exemplo, em Isaías, capítulo 2, verso 3, lemos: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Fecha aspas. Até que nesse caso, Sião, da onde sairá a lei, pode ser considerada igreja, porque se na igreja houver a lei, é um caminho mais próximo. A origem é Sião, e quem ensina são as pessoas. O monte por si só não ensina nada. Porém, o Monte Sião, em Apocalipse capítulo 14, verso 1, ou seja, no mesmo verso onde aparece a palavra Cordeiro, é o Monte Sião mesmo, literal. Não é a igreja. Por quê?
Se os 144 mil se encontram sobre o Monte Sião e eles representam a igreja, então teríamos os 144 mil, que é a igreja, cantando em cima de uma igreja. Vamos considerar a Central Timbiras, em Belo Horizonte. Então, se Sião ali fosse a igreja, teríamos os 144 mil, que são os representantes da igreja, cantando em cima da central. Não faz nenhum sentido, e isso não vai acontecer, porque não há um motivo especial para isso acontecer. Isto foi apenas para mostrar que uma mesma passagem pode ser, sim, em parte simbólica e em parte literal. Na segunda situação, ele nos diz que, abre aspas, se o número 144 mil é real, é literal, então as tribos de Israel também é literal. Logo, não tem lugar no céu para brasileiros, para americanos, para japonês. Só israelenses ou israelitas é que irão se salvar. Agora, todo mundo sabe que o Israel que está falando aqui é simbólico, é espiritual. Fecha aspas. Ele não economizou nas palavras. Em qualquer situação, os 144 mil é um grupo final. Isto é indiscutível no espírito de profecia. Independente de qualquer situação, no céu terá brasileiros, americanos e japoneses. Mas vamos à questão principal. E para isto, algumas perguntas. Israelense é só aquele que mora em Israel ou aquele que mora em outro país também conta? Aquele filho de israelense que se casou com uma estrangeira conta ou não conta? Manassés, filho de José, com uma egípcia, e igualmente a sua descendência mista, conta ou não conta? Manassés, que veio a ter o seu nome entre as tribos de Israel. Apocalipse capítulo 7. E a inumerável descendência de cristãos novos, conta ou não conta? Cristãos novos é uma inumerável descendência de judeus, porque muitos judeus foram forçados a se batizarem no cristianismo durante a Inquisição, quando também tinham seus nomes trocados por nomes comuns, de forma que você que pensa ser brasileiro, americano ou japonês, pode surpreender-se em uma pesquisa genealógica, tendo confirmada uma origem israelense, com base em sobrenomes e, se isso acontecer, não será nenhuma surpresa. Explicadas algumas situações, tudo o que resta são alguns complementares com base na Escritura e no espírito de profecia. Em Mateus, capítulo 19, verso 12, lemos, abre aspas, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Fecha aspas. Veja que há 3 classes de eunucos. A primeira é de nascença, são homens que nasceram estéreis, não têm filhos. A segunda classe são homens que foram castos para tomar conta das concubinas ou mulheres dos reis, entre outras tarefas. E a terceira são homens comuns ou solteiros. O apóstolo Paulo poderia ser um exemplo. Estes, segundo a Escritura, se fizeram tais por causa do reino dos céus. É a este grupo que se refere Apocalipse capítulo 14, verso 4, os 144 mil. E em Isaías encontramos uma promessa que não se cumpriu e se cumprirá na nova terra. Vamos ler em Isaías capítulo 56, versos 3, 4 e 5. Abre aspas. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo.
nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno. Darei a cada um deles que nunca se apagará. Fecha aspas. Esta foi a promessa feita em Isaías. Vamos ver agora o cumprimento da mesma no espírito de profecia, em Primeiros Escritos, página 19, abre aspas. O monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou, se o preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores: o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanceira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144.000 entram neste lugar. E nós exclamamos: aleluia! Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra, em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144.000, fecha aspas. Veja que, no livro de Isaías, é feita a promessa de que eles teriam um lugar e receberiam cada um deles um nome de destaque. Já em Primeiros Escritos, ela nos fala em visão do cumprimento da promessa de um lugar, um templo, aonde somente os 144.000 podem entrar. E ela completa, de acordo com a promessa: vi lá mesas de pedra, em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144.000. Portanto, em uma passagem temos a promessa e em outra temos o cumprimento da mesma. Então, Mateus, capítulo 19, verso 12, Apocalipse, capítulo 14, verso 4, Isaías, capítulo 56, verso 4 e Primeiros Escritos, página 19. Todas essas passagens se referem ao mesmo grupo. O espírito de profecia nos diz também, em Eventos Finais, página 220, que, abre aspas, muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos do tempo de angústia. Havemos de ver nossos filhos, de ver de novo nossos filhos. Havemos de encontrar-nos com eles e reconhecê-los nas cortes celestes. Fecha aspas. Números no Apocalipse são totais. Números no Apocalipse são totais. 666 é sempre 666 e não vira 777 ou 888. 7, o número 7, é sempre 7 montes, e não vira 8 ou 9 montes. O número 12 tribos, não vira 13 ou 14 tribos. E o número 144.000 não vira 288.000. É o número total.
não serão os únicos salvos de época, mas é o número dos santos que estarão vivos quando no segundo advento. Os 144.000 é composto por santos vivos. Em Primeiros Escritos, página 283, o Espírito de Profecia nos mostra que os 144.000 serão trasladados sem que vissem a morte. Abre aspas. Trasladando sem que vissem a morte aos fiéis e expectantes que durante tanto tempo o haviam esperado. Fecha aspas. Existe uma teoria de que pessoas salvas que repousam ressuscitarão para fazerem parte dos 144.000. É perigosa, dá margem ao espiritismo, pois está previsto que seres caídos aparecerão em forma de entes queridos. Mulheres não fazem parte dos 144.000. Essa é uma conclusão natural. E por que não faz? O pastor citado aqui, em sua palestra, nos diz que a graduação de pecado, segundo o espírito de profecia, Satanás sofrerá mais em sua morte do que os outros, porque ele foi o originador do pecado. Inclusive, foi ele quem induziu a mulher a tomar do fruto, levou para o homem Adão. E o espírito de profecia diz, abre aspas, tentando-o. E Adão, por causa do seu amor por ela, participou do fruto e do seu destino, que foi a morte. Entre os homens, o pecado se originou a partir de Eva. Leia mais em Primeiros Escritos, páginas 147 e 148. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 14 e 15, diz, abre aspas, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Fecha aspas. O livro do Apocalipse nos mostra mais uma importante característica dos 144.000. No capítulo 14, no verso 1, nos é mostrado que eles têm escrito em suas testas o seu nome e o nome de seu pai. E ter o nome do filho e o nome de seu pai escrito em suas testas é mais uma característica dos últimos sobreviventes e pode significar que, salvos de outras épocas passadas, não tiveram esse mesmo conhecimento. Por exemplo, quando se diz que eles seguiam o cordeiro para onde quer que vá, não significa que os outros salvos não poderão ir de um lugar para outro. Segundo o espírito de profecia, os salvos todos poderão ir inclusive de um planeta para o outro, mas haverá um diferencial para os 144.000. O que estou tentando mostrar, e creio que não é difícil de entender, é o porquê da existência das palavras do profeta. Porque, se todos pudessem seguir o Cordeiro para onde quer que vá, então não haveria a necessidade da existência da passagem. E várias passagens em Apocalipse 14 têm essa função de diferencial. De volta à questão em Apocalipse 14, verso 1, quanto ao nome do Filho e do Pai, alguém poderá dizer que, em todas as épocas, os salvos tiveram em suas testas consciência escrito o nome do Pai e o nome do Filho? Não! Isso é um diferencial para os 144.000, se bem que é importante para todo salvo. Preste atenção em documentos. Um é da Comissão de Tradução, Revisão e Consulta da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, e o outro é da Igreja Adventista, através da Revista Teológica do Salto IAN, por Reinaldo Siqueira, PhD, professor de grego e hebraico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Primeiro documento da Sociedade Bíblica do Brasil. A maioria das Bíblias no Brasil passa pela SBB. Talvez você encontre esta sigla logo nas primeiras páginas de sua Bíblia. Eles, a Comissão de Tradução, dizem o seguinte em um documento publicado, abre aspas,
Como o nome Yehoshua se tornou Jesus? Resposta: já vimos que o vocábulo Jesus não se deriva diretamente de Yehoshua, mas da forma abreviada Yeshua, através do grego e do latim. Fecha aspas. E o professor de grego e hebraico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Reinaldo Siqueira, faz a seguinte afirmação, abre aspas: as duas formas são totalmente plausíveis no texto da Septuaginta, tanto a forma Yehoshua, que quer dizer YHWH é salvação, como Yeshua, que simplesmente significa salvação, fecha aspas. Depois, ele fala da transliteração para o grego. Observação: o professor escreve YHWH, que é o tetragrama, referência ao nome do Pai, contido no significado do nome Yehoshua. É o nome do Pai escrito, mas não é o nome do Pai pronunciado. Isso você verá mais para frente. Na mesma página, após algumas citações favoráveis à forma abreviada Yeshua, o professor diz o seguinte, abre aspas: tudo isso parece indicar que nos dias de Jesus, a forma mais usada do nome seria Yeshua e que este teria sido o nome de Jesus em vez da forma mais arcaica Yehoshua. Fecha aspas. Primeiro, se nos dias de Jesus a forma mais usada seria Yeshua, então não seria nos dias de Jesus, e sim nos dias de Yeshua. Nada é muito claro, é tanto que a palavra aparece várias vezes. O que se tem certeza é que o nome Yehoshua foi por algum motivo abreviado para Yeshua, e depois no grego virou Jesus, e depois no latim virou Jesus. Segundo a Comissão de Tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, abre aspas, a evolução do termo, fecha aspas, ou seja, é a evolução do nome. Na Terra, possivelmente, não haja outro nome que tenha sofrido tanta mutação. Nem mesmo o profeta islâmico, Maomé, teve tal privilégio, se é que ter um nome mudado é algum privilégio. A partir de agora, e em uma sequência, será mostrada evidências bíblicas de que o nome dele não é Jesus. Vamos ler em Atos, capítulo 4, versos 17 e 18, abre aspas. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Fecha aspas. Por que os fariseus não queriam que falasse no nome dele? Porque era um nome especial, excelente, evidenciando ter referência ao nome do Deus de Israel, e eles não queriam que fosse divulgado. Vamos ver um contraste em Apocalipse capítulo 17, verso 3, lemos, abre aspas. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, fecha aspas. Quem tem entendimento sabe que o nome Jesus Cristo é um dos nomes mais utilizados pela besta, e o profeta não deveria ter sido mais cuidadoso, ou seja, na sequência ele deveria ter dito: acautelai-vos, porque entre os nomes de blasfêmia estava o nome do Filho de Deus. Mas ele não disse isso, ele viu nomes de blasfêmia. Blasfemar é corromper o que é santo. Também estava profetizado que a besta seria contra tudo o que se chama Deus, naturalmente, em especial contra o Deus verdadeiro, mas não contra os deuses pagãos, inclusive o Deus Sol. Isso nos faz lembrar 25 de dezembro, que é o antigo dia do Deus Sol, data de nascimento de Jesus Cristo. Então, você logo pensa, que absurdo os antigos terem associado o nome Jesus Cristo ao Deus Sol. Não se engane, quem fez isso sabia muito bem o que estava fazendo. Vejamos também em Mateus, capítulo 10, verso 22, abre aspas. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, fecha aspas.
E em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11 até o verso 18, está prevista uma crise. Verso 17, abre aspas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, fecha aspas. Alguém acha que será odiado por causa do nome Jesus Cristo? Como, pois, se este é um dos nomes mais utilizados pela besta? O espírito de profecia nos mostra que Satanás aparecerá na semelhança do Filho de Deus. Apresentarei as passagens e preste atenção em 2 pontos. Primeiro, ele apoiará a instituição da besta, alegando que mudou do sábado para o domingo e, como seria estranho ele exigir adoração, ser-nos-á ordenado, através da besta, a adorar este ser e, consequentemente, Jesus Cristo. São 2 pontos que ficam em evidência. Um é o domingo, que é o oposto do sábado, porque um é o sinal da besta e o outro é o sinal de Deus. O outro é o nome da besta e o outro é o nome de Deus. Vamos ler em Eventos Finais, páginas 142 e 144. Abre aspas. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus por São João no Apocalipse. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia, cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Página 144. Satanás se apresentará personificando a Jesus Cristo e realizando poderosos milagres, e os homens se prostrarão e o adorarão como Jesus Cristo. Ser-nos-á ordenado adorar este ser, a quem o mundo glorificará como Cristo. Fecha aspas. Veja que Satanás será adorado através do nome Jesus Cristo. Daí a necessidade de se mostrar o nome verdadeiro, porque Deus não é Deus de confusão. O nome do nosso Salvador é Yehoshua e aparece em algumas versões bíblicas no rodapé. Esse é o nome completo e em seu significado contém uma referência ao nome do Pai. Já a abreviação, também citada pelo professor Reinaldo Siqueira, Yeshua, significa somente salvação e omite o tetragrama, o qual é uma referência ao nome do Pai. Esta referência ao tetragrama sagrado, a qual está contido no nome Yehoshua, é importante, pois valida o terceiro mandamento e igualmente Apocalipse 14, verso 1, tendo escrito em suas testas o seu nome e o nome de seu Pai. O nome Yehoshua não são 2 nomes e não poderia ser. É um nome indivisível que tem significado. É um nome único, pois, de acordo com a Escritura, só há um único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E isso é muito interessante, porque, embora ele seja um nome único, pelo fato de fazer referência ao nome do Pai, então pode-se dizer que é o nome do Pai e o nome do Filho em um único nome. O tetragrama é o nome do Pai escrito e impronunciável. Aparece muitas vezes como YHWH. É uma referência às 4 letras hebraicas Iod, Re, Vav, Re. Geralmente se encontra materiais afirmando que esse nome é impronunciável aos judeus. Acontece que a escrita em Israel era sem vogais. É como se o nome Brasil se escrevesse BRSL e se lesse Brasil, sem as vogais. Só que no caso do nome de Deus, como houvesse restrições, severas ou não, em pronunciar, a pronúncia caiu em esquecimento. Então ficou as 4 letras Yud, Re, Vav, Re.
Perdeu-se a pronúncia exata. É como se você tivesse apenas as consoantes da palavra Brasil, ou seja, BRSL, e esquecesse a pronúncia, porque não havia representações para as vogais no hebraico, de forma que o tetragrama, 4 letras hebraicas, é o nome de Deus escrito, mas não é o nome dele pronunciado. E, como as vogais hebraicas chamadas de sinais massoréticos só vieram por volta do século 5 ou 8 de nossa era, então, se encontrar o nome dele na arqueologia, muito provavelmente serão as 4 letras, que é como o nome dele é escrito. Ellen White. Como se explica, pois ela usou o nome Jesus? Ela nos diz que precisava haver uma reforma. Ela não fez essa reforma final. Ela nos diz que, abre aspas, em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Fecha aspas. Eventos finais, página 174. As palavras dela nos mostram que nem todas as questões estavam resolvidas, vista sim a necessidade de uma reforma. Certa vez, eu me encontrava em uma cidade do interior. No caminho, encontrei um jovem e caminhávamos na mesma direção. Ele entendia um pouco do evangelho e falei para ele sobre o sábado. E, em meio à conversa, ele me disse que Lutero não havia reformado o sábado. Como se explica isso? Nunca houve um super reformador que houvesse reformado todas as coisas, e Deus tem reformado aos poucos. Então temos a seguinte situação. Nós sabemos que Lutero foi um servo de Deus. Está escrito no Espírito de Profecia. Tem uma parábola na Escritura que fala do rico e o mendigo. O mendigo no céu e o rico no inferno. Lembre-se, isto é apenas uma ilustração. Então, vamos voltar ao jovem que eu conversava. Digamos que ele não aceite o sábado, o mandamento de Deus, porque afinal Lutero não o reformou. Então, teríamos em uma situação Lutero no céu e aquele jovem no inferno. E o jovem diria a Lutero: o seu lugar é aqui no inferno, juntamente comigo, porque é por culpa sua que eu estou aqui. Vamos para a próxima ilustração. Temos então Ellen White na salvação e alguém que não entendeu a importância do nome perdido. E ele olha para ela e diz: eu estou perdido por culpa sua. E ela responde: eu não te disse que haveria uma reforma? Você sabia que o nome estava errado? E ele responde: sabia. E ela encerra: então você estava ciente. É comum encontrar pessoas que, ao concluírem que o nome está errado, jogam a culpa sobre Ellen White. Nomes de pessoas não mudam de um lugar para o outro. Se alguém se chama Ellen nos Estados Unidos e vier passear no Brasil, ela não vira Helena. E se Helena for passear nos Estados Unidos, lá ela não vira Ellen. O que prevalece é a origem do nome. Existem pessoas que extremizam uma situação contrária aos mandamentos. Tem os que extremizam o sábado, dizendo que não se pode acender nem mesmo uma lâmpada no sábado, porque é fogo. Estes fazem isso a fim de anular ou invalidar. Era muito diferente o trabalho de se acender fogo no passado da forma que se acende hoje. O problema não está no fogo em si. Igualmente, existem os que afirmam com a mesma intenção de anular que se falarmos o nome dele em sua origem hebraica, então temos que falar tudo em hebraico. Isso não é verdade, trata-se apenas do nome dele. Nós falamos o nome de Ellen White, que é inglês, e não sentimos a necessidade de falar tudo em inglês. Existe informação na qual o nome Jesus grego ou Jesus latim não soa muito bem aos ouvidos dos judeus ou ao hebraico. O nome Jesus não significa salvação no hebraico e não significa salvação no português. Nesse caso, significado é o que a palavra traz em si, ou seja, a palavra salvação no português, em hebraico se escreve Yeshua. A seguinte frase serve de exemplo: ele é Yeshua. É como se dissesse, ele é salvação.
atribuem ao nome Jesus um significado que não existe no mesmo. Alguns afirmam que o nome Jesus é um misto de nomes de deuses pagãos, mas não se sabe ao certo o significado do nome Jesus. O nome Jesus e Jeová são dois nomes distintos. O nome Jeová é uma montagem do tetragrama com as vogais da palavra Adonai. Além de ser uma montagem, é irregular por causa da consoante J, que não deveria estar ali, pois não tem correspondente no tetragrama. A Escritura nos mostra que o nosso intercessor recebeu um único nome. Não poderia ser dois nomes, um único nome, indivisível e com referência ao nome do Pai, estando em harmonia com Apocalipse capítulo 14, verso 1, tendo escrito em suas testas o seu nome e o nome de seu Pai. Esse nome é Yehoshua. O último tema não é menos interessante. Inicialmente, trata-se de uma contradição na genealogia que aparece no livro de Mateus, no capítulo 1, do verso 2 até o verso 16. Vamos ler, abre aspas. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria. Fecha aspas. No verso 18 do mesmo capítulo, lemos que Maria, sem que tivesse coabitado com José, abre aspas, achou-se grávida do Espírito Santo, fecha aspas. E depois, no verso 20, em sonho, um anjo diz a José, abre aspas, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, fecha aspas. Alguns estudiosos, ao estudarem essa genealogia, concluíram que ela é contraditória. São alguns pontos, no mínimo, estranhos. Vamos observar apenas um que nos parece mais interessante. Geralmente, quando na escritura aparece a genealogia de alguém, o objetivo é justamente a pessoa final. E se a pessoa final não é alcançada por aquela genealogia, então não se pode dizer que aquela é a genealogia daquela pessoa. Fato que ocorre em Mateus capítulo 1. No caso da genealogia citada em Mateus, note que começa por Abraão, passando por Davi e chegando até José. E quando vai passar de José para o filho, o objetivo final da genealogia, então ocorre uma intervenção que é fora do natural e José não passa o seu sangue, quebrando então a sequência genealógica. Quem entende um pouco de genealogia sabe do que estou falando. O Messias era, segundo a carne, da descendência de Davi. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 8, nos diz que o Messias é, abre aspas, da descendência de Davi, fecha aspas. Existe a informação de que Maria também era da tribo de Davi. Então, se o objetivo da intervenção sobrenatural era evitar que José
passasse do seu sangue para o filho, essa intervenção fracassou, pois, através de Maria, que também era da tribo de Davi, ou da geração de Davi, passou para o filho. Então, qual era o problema, ou o que Deus tinha contra José? O filho não poderia ter nascido de forma natural? Por que é citada a genealogia de José e não a de Maria? De acordo com a genealogia que aparece em Mateus, que nem precisava aparecer, pois é uma genealogia interrompida, ele foi filho somente de Maria, através de uma intervenção sobrenatural, sem a influência de José. Explicando, houve sim uma intervenção, porém uma intervenção humana, na Escritura, porque o Messias hebraico não cumpria com determinadas crenças mitológicas existentes. E uma dessas crenças é a de que um semideus tinha que nascer de uma mulher virgem, e daí algumas adaptações escriturísticas e, por isso, contradições. De acordo com a mitologia pagã, abre aspas, Samíramis, mesmo sendo ainda virgem, deu à luz a Tamuz. Fecha aspas. E a passagem usada para abonar a ideia de que ele nasceu de uma virgem em Isaías, capítulo 7, verso 14? Primeiramente, leia outros versos, a partir do capítulo 7, do verso 10 até o verso 16, e não somente o verso 14. Existe um contexto judaico significativo, no qual esta passagem faça parte do contexto de uma profecia acerca do rei Acás, do qual a jovem mulher teria um filho. O ponto mais interessante é que, no hebraico, a palavra não é virgem, e sim jovem mulher. A palavra virgem, nas traduções, é uma interpretação forçada aí. Onde há contradição é porque houve alteração. E outras passagens correlacionadas a esta podem ter sido remodeladas. Vamos ver em evidência quem fez com que o nascimento dele, que na verdade foi um nascimento normal, parecesse um nascimento sobrenatural. Em 1 João, capítulo 4, versos 1, 2 e 3, nos é mostrado que todo espírito que confessa que ele, abre aspas, veio em carne é de Deus, fecha aspas. E no verso 3 nos é mostrado que todo espírito que não confessa que ele, abre aspas, veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e eis que já está no mundo, fecha aspas. Analisando, primeiro, o espírito que confessa que ele veio em carne é de Deus. Segundo, o espírito que não confessa que ele veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo não muda, é o mesmo, e identifica o anticristo. O que o apóstolo quer dizer é que o anticristo, ou a besta, nega que ele veio em carne. Conclusão primeira, a igreja adventista identifica o anticristo. O problema é que a crença da igreja adventista e do anticristo é idêntica neste ponto, de que ele nasceu de uma intervenção sobrenatural. Mas o apóstolo João adverte, este é o espírito do anticristo, não convém à igreja. Nesta mesma linha de raciocínio, existe uma outra situação na qual a igreja adventista se assemelha a este poder religioso. Antes vamos ler algumas passagens. Primeira, em Gênesis capítulo 1, verso 26, lemos, abre aspas, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, fecha aspas. A palavra façamos está no plural. Plural é mais que um, ou seja, podem ser 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Vamos ler em Provérbios, capítulo 30, verso 4, abre aspas. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Fecha aspas. Esta passagem é uma nítida referência à criação. E quantos aparecem nesta passagem? Apenas 2, o pai e o filho. Vamos ver no espírito de profecia em Primeiros Escritos, página 145, abre aspas. Mas, quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, fecha aspas, temos 2, Deus que é o pai e o filho.
Vamos ler uma sequência de trechos no Espírito de Profecia, em Primeiros Escritos, páginas 149, 150 e 151. Abre aspas. Disse meu anjo assistente, ele está em conversa íntima com o Pai. Dissera-lhes que estivera a pleitear com seu pai e oferecera-se para dar sua vida como resgate. Sua vida unicamente poderia ser aceita por seu pai como resgate pelo homem. Pensais que o pai entregou seu muito amado filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou dar seu amado filho para morrer por ele. Fecha aspas. Esta é uma pergunta bastante simples. Quantos você encontrou nesta série de citações? Somente dois, o pai e o filho. Não tem uma terceira pessoa. O Espírito de Deus é o Espírito de Deus. Veja que ele não dá nenhuma opinião em momentos tão importantes. De acordo com Primeiros Escritos, página 149, até os anjos estavam comovidos. E por que esse terceiro não aparece? Porque o Espírito de Deus não se encontra na Escritura ou no Espírito de Profecia uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por que não se encontra esta conversa dos três? Porque eram dois somente. O Espírito de Deus existe, mas não exatamente da forma humanista que nós entendemos ser uma pessoa. Muitas questões correlacionadas a poder ainda são desconhecidas do homem. Imagine 4 planetas: Júpiter, Saturno, Plutão e Terra. Deus, através do seu Espírito, pode estar presente nos 4. No entanto, não são 4 deuses. A palavra pessoa não é a melhor definição para o Espírito Santo, por causa da nossa visão simplicista do que é uma pessoa, pois essa definição, quando lançada ao céu, já não se encontra mais nesta mesma definição. Em uma investigação policial, é importante o que as pessoas falam, porém, mais importante do que o que as pessoas falam são as evidências da investigação. E as evidências concretas não são suposições, é de que o governo universal era formado por 2, são 2 e continuarão sendo 2. Revelações, capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono.